Muito bem, meus amados irmãos. Irmãos, chegou a hora da nossa reflexão. Hoje eu tô meio assim, tô meio ruim da garganta. Todo ano, no mês de dezembro, é cruel. Minha garganta, ela fica um espetáculo. Fica só Deus mesmo. Não tem como não. Todo ano, dezembro, eu tenho crise de garganta. E eu não consigo falar com a boca fechada de jeito nenhum. Eu tenho essa dificuldade, que é coisa séria mesmo. Mas a paz do Senhor, meus amados irmãos, brincadeiras à parte, Deus nos tem dado o privilégio. Olha, irmão, você não precisa inventar quando for ministrar a palavra de Deus. Porque tem uns pregadores que eles fazem aqueles esboços lindos, é bonito. E ele deixa o melhor para o final. Então ele faz aquele esboço que quando eu falar isso aqui, a igreja vai pegar fogo. Aí a igreja não pega fogo e ele repete 2, 3 vezes, que a pessoa dá pelo menos glória a Deus. Esse tipo de glória a Deus não passa do teto, só agrada o pregador, não agrada a Deus não. Glória a Deus que tem que alguém estar pedindo, porque o glória a Deus que Deus recebe é aquele que quando Deus usa o pregador, a mensagem toca no ouvinte. Aí o Espírito Santo mexe dentro dele, não tem como ele ficar calado. Ele glorifica a Deus espontaneamente. Nada mandado pelo pregador, irmão. Esse negócio de hoje em dia, o culto, o que é culto? Culto não é bater palma, culto é apresentar o corpo a Deus. Na igreja, Paulo não mandou ninguém para a igreja, não. É onde você estiver. Em Romanos capítulo 8, também tem gente que só prega a metade do versículo, parte A, parte B, só o que interessa mesmo, só aquilo que é a parte mais gostosa. A outra que, não, essa aí não, bora fazer isso, bora pregar só onde é bom, bora ministrar só o que é bom pro pessoal que tá ouvindo aí, para sair daqui alegre. Mas Romanos capítulo 8 diz assim, portanto tem a vírgula, agora também. Aí ele continua, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto, olha a vírgula. Mas tem pregador que só prega até aí, e aí pronto. Mas o versículo não morre aí, não acaba aí. O versículo diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui é onde está o divisor das águas. Aqui é onde está a diferença. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Aí a gente pula por 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, meus amados irmãos, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Nós fomos criados de livre-arbítrio e Deus nos dá a oportunidade de escolher agradá-lo ou desagradá-lo. Não tem como eu agradar a Deus andando na carne, fazendo a vontade da carne. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não somente isso, que não andam segundo a carne, que não são guiados pela carne, que não são escravos da carne. O que é carne? É o espírito velho, a velha natureza. Porque se for ir literalmente, nós estamos lascados, porque aqui é só carne. Nós não nos libertamos da carne ainda. Só quando partimos dessa vida, aí sim, aí o espírito se liberta da carne. Mas é o espírito velho, a velha natureza, que gostava de carnaval, que gostava de estar no barzinho no final de semana, trabalha segunda a sexta, quando for sexta-noite, aí sai do trabalho direto pro bar, tomar umas com os amigos.
O homem velho, a velha natureza, o prazer dele é isso aí. É estar nos bares da vida, com outras mulheres que não sejam a dele. É passou o ano todo trabalhando, feito um condenado para pular o carnaval, gastar tudo em 3 dias. É escravo do cigarro, uma desgraça desse tamanhozinho. Amarra o homem, mata. Morre pela boca igual peixe. Se morresse na mesma hora que fumasse, não botava na boca. O peixe só come a isca porque não sabe que vai morrer. Mas o homem sabe. Mas eu tô com pressa de morrer não. Mas as consequências, irmão, do câncer do cigarro. A pessoa que tem câncer no pulmão, sofre. Até morrer. Se morresse de uma vez, mas não sofre só ele, sofre a família toda. A droga também, quem é viciado em droga, prejudica toda a família. Quem é nascido da carne, o seu prazer está nos deleites da carne. Em tudo isso, embora ele tenha uma religião, embora ele seja religioso, mas a religião que não liberta, não tem nenhuma que liberta. Não é a religião que liberta, é a palavra de Deus. Se você ainda não foi liberto disso aí e ainda continua religioso, você está perdendo tempo. Ou você se liberta e serve a Jesus Cristo, liberto. Deixa de ser escravo do pecado, dos prazeres efêmeros. Essa palavra, ela liberta você. Não, a minha religião não proíbe de fumar nem de beber, não. Não, eu não tenho religião, não. Não é que ela proíbe, não. Ainda que ela proibisse, que o seu líder religioso proibisse você fumar, você fumaria porque você é viciado. O viciado nas drogas, ele não se droga porque ele quer, porque ele é viciado, ele é escravo. Quem bebe e quem fuma. Eu bebo socialmente. E tu ganha o que com isso? Muitos bebem para fazer o que tem vontade de fazer quando não está bêbado. Não tem coragem. Se esconde atrás da bebida para fazer o que não presta. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão na igreja. Não, irmão. Para os que são religiosos, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não basta estar somente em Cristo Jesus. Porque tem gente que anda com o nome de Jesus por aí, que é religioso, mas anda torto. Anda fazendo o que não deve. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se sois guiados pelo Espírito, não fareis a vontade da carne. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Então eu sou liberto. Eu peco se quiser. Não sou escravo do pecado, porque o escravo, ele peca porque é escravo. Não é liberto. É dominado, amarrado, arrastado. A religião dele não consegue fazer com que ele deixe o pecado. A religião dele não consegue fazer com que ele deixe o cigarro, a bebida, a prostituição, as drogas, o carnaval da vida. Você está redondamente enganado. Você que pula carnaval todo ano e pensa que vai para o céu. Você está enganado. Carnaval é a festa diabólica, a festa do capeta, a festa da carnalidade. Carnaval, está dizendo carnalidade. Que a pessoa vai para fazer tudo quanto não presta. E depois vai queimar os pecados na quarta-feira de cinza. Queima não. Esse tipo de pecado, a quarta-feira de cinza, você está se enganando. Jesus também não queima o pecado não. Jesus liberta do poder do pecado. Mas você tem que ir até ele. E deixar. Abandona tudo quanto não presta. Quem serve a Deus, ele tem esse prazer de abandonar. Ele não tem mais prazer no pecado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Morte física não. Morte espiritual. Porque você que anda nos deleites da vida, diante de Deus você está morto. Você é um morto ambulante. Não, a sua religião não lhe dá vida. Me livrou da lei do pecado e da morte. Da morte física não, da morte espiritual, que muitos não entendem. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, não está falando de morte física, está falando de morte espiritual, separação de Deus.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, eterna. Não é permanente aqui. Essa aqui é passageira. Vida eterna em Cristo Jesus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. São arrastados. Não tem força de se libertar da mentira. Mente, tem prazer em mentir. Tem prazer em adulterar, em enganar a mulher, o marido. Tem prazer nas orgias desse mundo. Não sabe ele que tudo passa. E que as nossas obras nos acompanham. Nós vamos prestar conta diante de Deus por conta das nossas obras. Ninguém é salvo porque pratica boas obras. Ninguém é salvo, será salvo porque dá esmola, porque ajuda os necessitados. Não, você é salvo para praticar as boas obras. E não são as boas obras que nos dá direito à salvação. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Os que são segundo o Espírito, procura andar de conformidade com a palavra de Deus. Procura agradar o seu Deus. Porque a inclinação da carne é morte. Mais uma vez, não está falando de morte física. Porque inclinando ou não, você vai morrer. Você vai descer à sepultura. Da sepultura não escapa ninguém. Só aqueles que estiverem vivos. Quando Jesus voltar, aí sim, esse escapará da sepultura. Mas, enquanto estivermos aqui, nós vamos descer. E aí lá não há lembrança de nada. Lá não há adoração a Deus. Lá não há culto. Você vai ficar lá até Jesus voltar e ressuscitará. E os mortos em Cristo, há uma diferença. Os mortos sem Cristo. Quem são os mortos sem Cristo? Aqueles que morreram agarrados com a sua religião. Aqueles que morreram agarrados com seus dogmas. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Iremos ao encontro dele nas nuvens. E os que morreram sem Cristo ressuscitarão para ser lançados no inferno, onde há sofrimento eterno. Alguém não crê, mas é problema de você que não crê nisso. Só há dois destinos, céu e o inferno. Não tem terceiro, não tem paraíso aqui na terra não, viu? Não se engane com os testemunhos de Jeová não, que aqui vai ser um paraíso, só vai para o céu 144 mil. Não se engane com esse tipo de gente. Porque eles nem vão para o céu, nem deixam os outros ir. Eles só enganam aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. É tanto que eles criaram a tradução do Novo Mundo, uma Bíblia para eles. Separaram só o que agrada a eles. Mas querendo ou não, vamos prestar conta de Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vós, porém, não estáis na carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Não é impossível alguém ter o Espírito Santo de Deus na vida e pular carnaval e ter prazer em pular carnaval. Você pode ter até uma religião e gostar de carnaval, mas os que são libertos por Cristo, carnaval jamais. Não, os que estão em Cristo e o Espírito de Deus habita neles, cigarro, dançar, fumar, prazeres nas festas mundanas, no bar dia de sexta-feira, ele não tem prazer nisso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem? Se você gosta de carnaval, gosta de fumar e de beber, o Espírito de Deus não está em você. E se ele não está em você, você não é dele. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E aqui não tem invenção não, aqui é direto, a letra não tem o que interpretar não. Se tu não confessou a Jesus Cristo, ele ainda não veio habitar em você. Ninguém nasce com Deus, não. Eu já nasci com Jesus, não. Você está enganado. Quando você confessa, ele vem habitar em você. E cuidado com esses hinos aí que não vai embora, não. Fique mais um bocadinho. Não tenho pressa de ir embora, eu estou desesperado.
Entra, a casa é tua, eu deixo ela para você. Cuidado com esse tipo de louvor. Você está sendo enganado. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Morto no pecado, mesmo morto. Se você está morto para o pecado, precisa estar vivo para Deus. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém.